Olá, estamos hoje aqui para falarmos de uma temática muito atual. Uma temática que foi suscitada por um recente debate nas redes sociais sobre a legalização do Partido Nazista no Brasil, sobre se estava certo ou não a criminalização do Partido Nazista na Alemanha, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a partir disso, nós queremos fazer uma série de vídeos para discutirmos, conversarmos sobre o fascismo. Né? O fascismo é um movimento da extrema-direita. E não é algo do passado. Há movimentos de extrema-direita fascistas na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, na Ásia. Há governos de extrema-direita. E a extrema-direita cresce. Depois nós vamos dar, com a devida oportunidade, nós vamos dar um quadro geral nos diversos países. Então, diante disso, a gente tem que tentar definir o que é o fascismo, né? Aqui no Brasil, há vários movimentos de extrema-direita. Há monarquistas, há integralistas, carecas, evangélicos de extrema-direita, católicos adeptos, vamos dizer assim, da missa de sempre, da missa antiga, da missa tridentina, né? Há setores que estão fora da Igreja Católica, são chamados sede-vacantistas, né? Que inclusive excomungaram os papas até de João 23 até agora, porque acham que eles são agentes da maçonaria, do judaísmo, do comunismo, são hereges. Então, esses movimentos, com outros movimentos paramilitares, com setores das Forças Armadas, conformam um leque de organizações de extrema-direita, que, inclusive, há um levantamento que indica que tem mais de 520 organizações de extrema-direita no Brasil e que envolve mais ou menos 10 mil pessoas, certo? Uma pesquisadora chegou a essa conclusão, inclusive, na descrição do nosso vídeo, vocês vão ver um artigo sobre isso e indicando lá essa pesquisa, né? Mas o que é realmente o fascismo? Né? O fascismo foi um movimento que surgiu pós Primeira Guerra Mundial, né? Numa determinada conjuntura. O fascismo inicial, né? O próprio nome vem da Itália, né? De Mussolini, né? Depois outro movimento fascista mais famoso, mais poderoso, que dirigia um país imperialista como a Alemanha, que foi o nazismo, né? Uma versão bem racista do fascismo, mas nós tivemos, por exemplo, o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal. Aqui no Brasil, nós tivemos um movimento dirigido por Plínio Salgado, que foi a AIB, Ação Integralista Brasileira, né? E alguns países da América Latina, se não me engano, na Bolívia também houve um movimento forte, e em vários outros países da Europa, também nos Estados Unidos. Né? Agora, o que é? Né? Então, vários autores, né, de extração, vou dizer aqui, nós temos como referencial o marxismo, o materialismo histórico. Então, vários autores, o Gramsci fala do fascismo, Clara Zetkin fala do fascismo, né? E vou usar aqui uma definição clássica que tenta trabalhar qual é a essência do fascismo. Vamos utilizar Leon Trotsky, que foi co-dirigente com Lenin, certo? Da primeira revolução vitoriosa dos trabalhadores no mundo, a Revolução Socialista de 1917 na Rússia. Né? E ele vai avaliar, certo? Isso tem um texto clássico dele, que é Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, certo? Que é uma coletânea de textos, tem aqui, ó. Esse aqui é da editora Sanderman, mas tem outras edições, ok? E ele vai dizer o seguinte: a hora do regime fascista chega no momento em que os meios militares policiais normais, entre aspas, da ditadura burguesa, com a sua capa parlamentar,
se tornam insuficientes para manter a sociedade em equilíbrio. Por meio da agência fascista, a burguesia põe em movimento as massas da pequena burguesia enfurecida, os bandos de desclassados, os lumpenproletários desmoralizados, todas essas inumeráveis existências humanas que o próprio capital financeiro levou ao desespero e à fúria. Então, primeira coisa, o fascismo não é um movimento de esquerda. Né? Depois nós vamos fazer outras discussões de como é que vários movimentos fascistas se utilizam de uma fraseologia de esquerda para tentar ganhar ou neutralizar setores do movimento operário. Por exemplo, na Itália, os fascistas falavam de que a Itália era uma nação proletária, os nazistas, o próprio nome do partido, né, fala de um socialismo nacional, né, mas não é isso. Né? É um movimento, né, extremamente radicalizado que mobiliza massas reacionárias e está a serviço da burguesia. Certo? Isso é uma questão essencial. Certo? Então, o fascismo é um movimento que está a serviço da burguesia e que a burguesia utiliza quando os seus meios normais de repressão, de dominação, não tem resultado. Não tem resultado por quê? Porque há um avanço do movimento dos trabalhadores. Na Itália aconteceu isso após a Primeira Guerra Mundial, há uma mobilização dos trabalhadores, vamos fazer um vídeo só sobre isso, certo? Há ocupação de fábricas, os camponeses têm conquistas. Na Alemanha também consegue derrubar o antigo regime, né? A monarquia, né? Há uma generalização de conselhos de operários, de soldados, os camponeses têm conquistas, né? A social-democracia, depois com a ajuda de setores paramilitares, esmagarem o movimento revolucionário dos trabalhadores, conseguem administrar, certo, uma série de conquistas dos trabalhadores que sempre incomodaram a burguesia. Né? Então, o fascismo vai surgir tanto na Itália quanto na Alemanha, que são os países, vamos dizer assim, clássicos, para combater os avanços do movimento dos trabalhadores. E aqui, continuando o Trotsky, né, nesse texto aqui, que é E agora? A Revolução Alemã e a Burocracia Stalinista, de 1932. E aqui ele está se referenciando na experiência do fascismo na Itália. Ele vai dizer: a burguesia exige ao fascismo um trabalho limpo. Desde que admite os métodos de guerra civil, ela quer ter paz durante uma série de anos. Entenderam? Olha aí, certo? Ou seja, o fascismo utiliza métodos de guerra civil. Então, o fascismo não respeita nem a legalidade burguesa. Né? E é nesse momento que a burguesia incentiva, apoia, certo? O fascismo para dar essa limpeza geral. Quem vai limpar o quê? Os direitos dos trabalhadores. E os agentes fascistas, servindo-se da pequena burguesia como de uma arma e aniquilando tudo à sua passagem, prosseguem no seu trabalho até o fim. A vitória do fascismo coroa-se quando o capital financeiro subordina direta e imediatamente todos os órgãos e instituições de domínio, de direção e de educação. O aparelho do Estado e o Exército, as prefeituras, as universidades, as escolas, a imprensa, os sindicatos, as cooperativas. Então, veja entenda o que está sendo dito aqui, certo? Que o fascismo é utilizado, certo? Pelo capital financeiro. É um agente do capital financeiro. Está a serviço direto do capital financeiro. Certo? Então, é um capital financeiro, né, um setor hegemônico, né, da burguesia, né, e nos seus países, principalmente os países imperialistas. Então, ele está a serviço, né? E é por isso que ele, por meio do fascismo, vai subordinar direto e imediatamente todos os órgãos e todas as instituições. Do Exército, a Justiça, as universidades, as prefeituras. Então, toda a tendência fascista, né, que está no universo da extrema-direita, tem esse objetivo, né? Destruir as conquistas dos trabalhadores e subordinar o conjunto do Estado aos interesses do capital financeiro. Continuando. A fascistização
a fascistização do Estado significa não apenas mussolinizar as formas e os processos de direção. Neste domínio, as mudanças desempenham, no final de contas, um papel secundário. Mas, antes de tudo, e sobretudo, destruir as organizações operárias, reduzir o proletariado a um estado amorfo, criar um sistema de organismos que penetre profundamente nas massas e esteja destinado a impedir a cristalização independente do proletariado. É precisamente nisso que consiste a essência do regime fascista. Então, veja, você pode ter o que há de comum. O que há de comum entre o Mussolini, né, com aquele aparato, aquela coisa toda, Hitler com suas marchas, com suas fardas, com seu discurso antissemita, certo? O que é que está por detrás disso? De Franco, né, que dizia que ou de Salazar, em Portugal, que defendia os interesses da igreja, da moralidade, contra a corrupção. Toda essa ideologia fascistoide, né? O que é que está por detrás? Qual é a essência, né? Tudo isso são acidentes. São questões importantes, mas são secundárias. Porque o objetivo do fascismo, a sua essência é isso. É, sobretudo, destruir as organizações operárias, reduzir o proletariado a um estado amorfo, criar um sistema de organismos que penetre profundamente nas massas e esteja destinado a impedir a cristalização independente do proletariado. Então, qual é o objetivo da extrema-direita e o fascismo, né, que é uma das diversas versões da extrema-direita? Qual é o objetivo essencial no Brasil? Certo? É destruir os sindicatos, as associações de moradores, é destruir as centrais sindicais, é destruir os movimentos populares, é destruir os movimentos de mulheres, o movimento de negros, o movimento LGBTQ+, certo? É destruir, aniquilar as expressões políticas do movimento dos trabalhadores, ou seja, os partidos de esquerda, né, desde a esquerda moderada, PT, PCdoB, PSOL, até os setores mais, vamos dizer assim, linha dura, né? PSTU, PCB, certo? O P, esse é o objetivo essencial, né? Que felizmente não conseguiram no Brasil, né? Mas à época, e isso que tem que ser importante, todo movimento, toda orientação fascista e todas as posturas, né, o fascismo é uma corrente muito predominante da extrema-direita, mas o objetivo central é esse. E o Trotsky vai dizer mais adiante algo muito interessante. Ele vai dizer: o fascismo tem como função essencial, reafirmando, né, e única, a destruição até os alicerces de todas as instituições da democracia proletária. Ó, esse é o objetivo. Né? O que é a democracia proletária nesse sentido? Né? Tem que pegar uma definição ampla do que é proletariado, são os trabalhadores e as trabalhadoras assalariados. Né? Mas isso também envolve os trabalhadores desempregados, envolve os movimentos populares, os movimentos do campo. Né? Então, o objetivo essencial é destruir isso. Por isso, a gente tem uma propaganda, a gente tem uma criminalização dos movimentos sociais, a gente tem um fortalecimento do aparato do Estado, não necessariamente seja fascismo, mas o fascismo se utiliza, radicaliza essas tendências repressivas do Estado burguês. Bem, e aí o final aqui, né, o Trotsky vai dizer: o ponto de partida da luta contra o fascismo não é a abstração do Estado democrático, mas as organizações vivas do próprio proletariado, nas quais está concentrada toda a sua experiência que prepara o seu futuro. Ou seja, o que vai garantir nós derrotarmos o fascismo, ou seja, historicamente aconteceu isso, o que vai garantir necessariamente não é a defesa abstrata de que o Estado burguês vai defender, que as garantias, que o judiciário, né, que o parlamento, nada, né? Inclusive, historicamente, a gente pode ver até recentemente como foi o golpe de Estado aqui no Brasil em 2016, né? E como foi também a eleição do atual presidente Jair Bolsonaro em 2018. Né, onde, contra o movimento dos trabalhadores, né, que se expressavam politicamente de maneira distorcida na candidatura do Haddad, certo? Mas contra isso, houve uma frente que juntou reacionários, juntou conservadores, fascistas, vários grupos de extrema-direita, né,
que convergiram. Os liberais, isso, os defensores da democracia abstrata, né, dos grandes meios de comunicação e tudo mais, os liberais, né, se vocês tiveram o esforço de fazer uma pesquisa nos grandes meios de comunicação, como o Jornal o Globo, o Estado de São Paulo, né? Vai ver que o Estado de São Paulo, na década de 30, elogiava muito o fascismo italiano. Não tem, se vocês encontrarem, vocês podem até publicar um editorial, uma notícia que critique o regime de Mussolini ou então o regime de Hitler. Pelo contrário, eram liberais e enalteciam isso, né? O Globo, que apoiou descaradamente, também outros da grande imprensa, que apoiaram o golpe militar, né, contra as instituições democráticas, né? Então, a última garantia e a única contra o avanço do fascismo, que tem essas características, que tem essa função essencial de aniquilar os movimentos sociais organizados, é a própria organização dos movimentos sociais. E é isso que tentou-se, né? Tentou-se diversas maneiras, a derrota, há todo um balanço, porque é que o movimento proletário, o movimento camponês foi derrotado na Itália, foi derrotado na Espanha, foi derrotado em Portugal, foi derrotado na Alemanha, aí é outra história. Mas nós temos uma coisa muito importante, um exemplo histórico muito importante, que foi como nós derrotamos 21 anos de ditadura militar, né? Que foram as grandes mobilizações, as grandes greves operárias, as mobilizações camponesas, as organizações estudantis, do funcionalismo público, né? Que com essas mobilizações conseguiram colocar no canto da parede o regime militar, né? Que possuía muitas características, certo? De fascismo. Né? Há uma polêmica se era fascismo, se era bonapartismo, se era sempre fascismo. Não vamos entrar nisso. Mas o que eu quero colocar aqui, né, caracterizar, resumir, certo? O que é o fascismo. Então, essencialmente, o núcleo central do fascismo, o objetivo central do fascismo é destruir os movimentos sociais. E isso está a serviço, certo? Do grande capital, do capital financeiro. Certo? Essa é uma questão que não podemos nos esquecer